Eu sou o Guto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus cursos para escritores, acesse o link que está aparecendo aqui na tela ou o primeiro link logo aqui abaixo do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre romance de ideias ou romance filosófico, né? O que seria isso? Na verdade é um gênero que remonta a algo muito antigo, né? Remonta aos diálogos de Platão. E é um gênero que vem sumindo, na verdade, da produção, das prateleiras, das livrarias. É uma coisa cada vez menos feita. E olha que interessante, o David Lloyd fala que no século XIX, por exemplo, na Inglaterra, foram publicados vários romances que falavam sobre a igreja anglicana, a relação com o catolicismo romano e outras questões desse cunho religioso. E, claro, né, sempre acrescidos, né, de um tom melodramático para que eles não perdessem o seu lugar na biblioteca. No entanto, hoje em dia esses romances estão plenamente esquecidos. Por quê? Porque essas ideias já não interessam mais, essa discussão já não é mais relevante. Então as pessoas não vão mais se interessar por esse tipo de história, a não ser que por uma consulta histórica, talvez. Mas talvez você ainda esteja se perguntando, né? Mas o que é exatamente um romance de ideias? Porque é claro que qualquer livro digno de você dar mais do que uma folheada, né? Ou melhor, qualquer livro que não seja um livro talvez, de desenhar ou de pintar, ele vai conter ideias, né? Ele vai conter discussões, ele vai conter elementos, assim. Mas o romance de ideia, ele tem uma característica de ser... É quase como se as ideias fossem a força motriz, sabe, daquele romance, fossem o que impulsiona aquela história a ir à frente. Muito mais do que as escolhas morais dos personagens, ou as decisões que eles tomam, ou o fim do mundo, ou o mundo em risco, ou vários outros temas que existem dentro de histórias, né? O romance existe para que haja uma discussão a respeito de alguma coisa, mais do que a história pela história. Mas assim, cá para nós, talvez, eu acho que existe uma certa evolução na ficção a esse respeito. Porque, por exemplo, se a gente tomar como base um gênero como a ficção científica, ele é um gênero que discute muitas ideias, que discute muitas questões filosóficas já há muitos anos. É um gênero com potencial de discussão, de questionamento e tal, muito grande, né? Não à toa, o Lloyd escolhe como exemplo um trecho de Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Mas antes de falar desse trecho, eu não poderia deixar de citar aqui, eu acho que talvez até seja um pecado do Lloyd, não citar José Saramago, né? Que eu acho que talvez em língua portuguesa seja um grande escritor de romances de ideias, porém não somente a ideia pela ideia, né? Ele consegue fazer isso narrativamente de uma forma maestral, né? Então, eu acho sim que há uma evolução da ficção nesse sentido. Se hoje a gente não tem um romance que existe só para discutir alguma questão, a gente tem um romance com técnica narrativa apurada que dá conta de ser um romance pelo romance, mas também que pode ser um romance pela discussão. Então, ao citar José Saramago, a gente poderia falar, por exemplo, de Ensaio sobre a Cegueira, né? Que é um puta de um livro, né? Se você não leu, por favor, leia. Né? E não adianta dizer, mas tem um filme. Eu adoro o filme, a adaptação de Ensaio sobre a Cegueira, acho um ótimo filme, uma ótima adaptação, porém o livro é o livro, assim. E ali a gente tem uma tese, né? O que aconteceria se um país inteiro ficasse cego? E ele vai muito a fundo nisso, né? Então eu acho que o romance de tese, o romance de ideias, ele se modificou. Então o exemplo dado aqui pelo David Lloyd, né, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, é um romance que nasce a partir de um questionamento que o Burgess tinha, e que era muito da sociedade dos anos 60, né? Que era como a sociedade poderia se proteger, né, de uma situação de violência anárquica, né? De uma violência incontida, de uma violência muitas das vezes sem razão. Não, a violência sempre existiu, mas não uma violência por vingança, não uma violência por interesse, mas muitas das vezes uma violência simplesmente pela violência. E aí o Anthony Burgess, ele levanta esse questionamento, né? E se nós tivéssemos uma possibilidade de condicionar a pessoa violenta a não ser violenta? Ou seja, tirar a escolha dela de ser violenta. É isso que é o questionamento do romance Laranja Mecânica, né? E aí, para isso, dando um pouquinho de contexto da história, a gente tem o Alex, que é um jovem delinquente e que comete crimes horríveis, né, durante o livro, e ele se submete, então ele é preso, né, e ele se submete a uma terapia de condicionamento pavloviano, né, que o que acontece? Ele assiste cenas
como as que ele viveu e como as que ele provocou. E sempre que acontece essa cena, é injetado substâncias que são nauseantes nele, né? Então, e aí, posteriormente, ele é submetido a uma prova, uma espécie de prova, diante de criminologistas, né? E aí vem um ator contratado, bate nele e tal, e quando ele vai reagir, ele sente as mesmas sensações que ele tinha quando ele estava submetendo essa situação ali do condicionamento pavloviano. Então, cara, é um romance bem forte, bem complexo, né? E é um romance narrado em primeira pessoa. É como se fosse um adolescente contando a história, com gírias muito loucas, assim, e que o leitor vai deduzindo, né, conforme vai lendo a história, o que é. Mas, enfim, assim, é uma ideia, uma tese que está sendo posta à prova dentro de um romance. Então, o romance filosófico ele não morreu, ele só se modificou. E agora, curiosamente, né, esse livro ele foi adaptado para o cinema pelo Stanley Kubrick, e muita gente não entendeu o filme, né? Muita gente não entendeu a história em si. Quando você leva algo para o cinema, você joga isso para a massa, de forma geral, né? Um livro ele é muito mais restrito, ele é muito mais exclusivo para um determinado público que se presta a ler um livro. E quando você joga para o cinema, você abre isso para um grupo muito maior de pessoas. E as pessoas se sentiram incitadas a cometer atos de violência baseando-se naquilo, né? Então, para ver como essa questão da discussão, ela é muito complexa. Eu não estou condenando o diretor ou tal, eu acho que eu estou condenando a falta que faz na vida das pessoas ter mais discussões, pensar mais a respeito. Então, se você tem uma ideia, uma tese, uma proposta, uma reflexão, escreva assim, né? Coloque isso na ficção, mas tome esses exemplos de grandes escritores que fizeram isso e utilize a narrativa, né? Case mais as coisas, que é o que se vem fazendo nos últimos anos, diferente de antigamente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.